No coração de uma antiga mansão, onde cada sombra dançava com histórias não contadas, vivia uma jovem chamada Clara. Ela sempre sentiu que as paredes da casa sussurravam segredos, ecos de um passado que ela não conseguia decifrar. A mansão, herdada de sua avó, era um labirinto de corredores empoeirados e quartos trancados, um santuário de memórias esquecidas. Clara passava os dias vagando pelos seus corredores, sentindo uma conexão inexplicável com o lugar, como se uma parte de sua própria alma estivesse entrelaçada com a história da casa. A atmosfera era pesada, carregada de melancolia e de um mistério que a chamava. Um dia, enquanto arrumava o velho sótão, ela encontrou um baú de madeira escura, escondido sob um lençol coberto de pó. A fechadura estava enferrujada, mas com um pouco de esforço, ela conseguiu abri-lo. Dentro, havia uma coleção de cartas amareladas, amarradas com uma fita de seda desbotada. As cartas eram de sua avó, destinadas a um homem chamado Arthur. A caligrafia era elegante, mas as palavras contavam uma história de amor proibido e de um sacrifício doloroso. Clara sentiu um arrepio. Quem era Arthur? E por que sua avó nunca falou sobre ele? As cartas eram como peças de um quebra-cabeça, e Clara sabia que precisava encontrar as outras partes para entender a imagem completa. As cartas revelavam um romance apaixonado que floresceu na juventude de sua avó. Arthur era um artista de espírito livre, enquanto a família de sua avó era conservadora e desaprovava a união. As páginas descreviam encontros secretos no jardim da mansão, promessas sussurradas sob o luar e sonhos de uma vida juntos, longe das pressões sociais. Clara lia cada palavra, sentindo a paixão e a dor de sua avó como se fossem suas. Ela podia quase ouvir suas risadas no jardim e sentir suas lágrimas manchando o papel. A história era tão viva, tão real, que a mansão parecia ganhar vida ao seu redor, as paredes finalmente compartilhando seus segredos mais profundos. O amor deles parecia destinado a superar qualquer obstáculo. Mas à medida que avançava na leitura, a narrativa tomava um rumo sombrio. Uma das cartas mencionava um terrível mal-entendido e uma decisão que mudaria tudo. A última carta estava manchada de lágrimas e falava de uma despedida forçada. Sua avó escreveu que estava grávida e, para proteger a honra da família e o futuro do filho, ela concordou em se casar com outro homem, um pretendente rico que sua família aprovava. Ela pediu a Arthur que a esquecesse, que seguisse sua vida, prometendo que o bebê nunca saberia a verdade sobre seu verdadeiro pai. Clara ficou chocada. Esse bebê seria sua própria mãe. O segredo era muito maior e mais pessoal do que ela jamais poderia ter imaginado. Com o coração pesado, Clara continuou sua busca por respostas. Ela encontrou um antigo diário de sua avó, escondido no fundo de uma gaveta secreta. As páginas do diário confirmavam a história das cartas, mas adicionavam detalhes ainda mais tristes. O casamento de sua avó foi infeliz e sem amor. Ela viveu uma vida de riqueza material, mas de profunda solidão emocional, sempre lamentando a perda de seu verdadeiro amor. Ela descrevia como olhava para sua filha, a mãe de Clara, e via os olhos de Arthur, um lembrete constante do que havia perdido. A avó de Clara nunca parou de amá-lo. Ela guardou esse segredo por toda a vida, um fardo que carregou sozinha até o fim. Determinada a encontrar a peça final do quebra-cabeça, Clara começou a procurar por qualquer vestígio de Arthur. Ela pesquisou em arquivos locais, velhos jornais e galerias de arte. Depois de semanas de busca, ela finalmente encontrou algo. Uma pequena galeria de arte no centro da cidade exibia uma retrospectiva de um artista local chamado Arthur Mendes. Seu coração disparou. Seria ele. Quando ela entrou na galeria, seus olhos foram imediatamente atraídos para um quadro em particular. Era um retrato de uma jovem mulher, com um sorriso triste e olhos cheios de anseio. Era inconfundivelmente sua avó. A pintura se chamava Meu Amor Eterno. Clara ficou paralisada diante da pintura. A emoção era avassaladora. Ao lado do quadro,
Uma placa biográfica contava a história de Arthur. Ele nunca se casou e dedicou sua vida à arte. Sua obra mais famosa era uma série de retratos de uma musa anônima, a mulher que ele amou e perdeu na juventude. Ele se tornou um artista aclamado, mas, segundo a biografia, sempre houve uma melancolia em seu trabalho, um eco de um coração partido. Ele viveu o resto de sua vida na mesma cidade, talvez na esperança de um dia reencontrá-la, sem saber que o fruto do amor deles vivia tão perto. Nesse momento, um senhor de cabelos brancos se aproximou de Clara, notando sua emoção. Ele se apresentou como o curador da galeria e um velho amigo de Arthur. Ele contou a Clara que Arthur havia falecido há alguns anos, mas que sempre falava de seu amor perdido. Ele nunca soube que tinha uma filha. Clara, com lágrimas nos olhos, contou-lhe a história que havia descoberto. O curador ficou profundamente comovido. Ele entregou a Clara uma pequena caixa que Arthur havia deixado sob seus cuidados, com instruções para entregá-la à mulher do retrato, caso ela algum dia aparecesse. Dentro da caixa havia apenas um item, um medalhão de prata em forma de coração. Clara o abriu. De um lado, havia uma minúscula pintura de sua avó, idêntica ao retrato na galeria. Do outro lado, havia um espaço vazio, esperando para ser preenchido. Junto com o medalhão, havia um último bilhete de Arthur. Ele dizia: "Eu nunca te esqueci. Meu coração sempre foi seu. Esperei por você, minha amada. Espero que, onde quer que esteja, você tenha encontrado a felicidade." Era a prova final de um amor que o tempo e a distância não conseguiram apagar. De volta à mansão, Clara sentia que o ar estava mais leve. O peso do segredo havia sido levantado. Ela colocou o medalhão ao lado das cartas e do diário, unindo finalmente as duas metades de uma história de amor trágica. Ela percebeu que, embora seus avós não pudessem ficar juntos, o amor deles sobreviveu através das gerações, levando-a a descobrir a verdade. O segredo do passado não era apenas sobre dor e perda, mas também sobre a força de um amor eterno. E ao honrar a memória deles, Clara encontrou não apenas a história de sua família, mas também um pedaço de si mesma. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais.